Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Elas Não Pedem Licença. Mas antes de iniciar e reapresentar as minhas colegas, eu quero dizer para vocês um pequeno texto. Eu vou ler, na verdade. Existe uma pergunta que muitas mulheres já fizeram em silêncio. Por que, mesmo sendo capazes, independentes e consistentes, às vezes permanecemos em relações que não nos sustentam por completo? E antes de qualquer julgamento, é importante dizer que essa conversa não é sobre culpar ou apontar o outro. É sobre olhar para padrões, sobre entender escolhas e, principalmente, sobre perceber aquilo que, muitas vezes, a gente aceita sem questionar. Hoje a gente vai falar sobre isso. E aí, você está escolhendo ou apenas aceitando no seu relacionamento? E para conversar sobre esse assunto, estou aqui com as mulheres que nunca pedem licença, que são, elas mesmas vão se apresentar. Eu sou a Aline, empreendedora proprietária da loja Cleo. Evelise, eu também sou agora empreendedora, estou com a minha empresa de consultoria e estamos aqui para um bate-papo bem gostoso hoje. Oi, eu sou a Natália, sou ex-advogada e futura psicóloga. E também estou aqui, o baby da turma, para a gente falar sobre esse assunto que é, no mínimo, polêmico. E eu sou Silvia Marcondes, psicóloga, sexóloga e neuropsicóloga. E adoro provocar essas mulheres. E para começar, já para a gente quebrar o gelo, eu quero saber de vocês, meninas. Vocês já olharam para uma relação que vocês, ou alguém próximo, e pensaram assim, a de vocês, né, ou de alguém próximo, e pensaram assim, ali existia mais potencial do que aquilo que estava sendo vivido? Eu que vou ter que responder logo de cara. Mas assim, em que sentido o potencial? Assim, vocês olharam e falaram assim, nossa, aquilo é aquilo mesmo? Será que dá certo? O que está acontecendo ali no rolê? No casal. Exatamente, da relação. Vários, né? Sempre tem alguém que a gente olha e fica pensando, meu Deus, por que aceita isso? Tem uns até que tem um casal até que eu acho que você sabe lá no prédio que a gente já morou. Ali já foi me avisar. Essa parte Chula. Meu Deus, como que a pessoa aceita, né? Pois é. Finge que não tá vendo. Eu acho que assim, nós vemos vários, né? Eu estava até citando de um caso de uma amiga, nós estávamos conversando sobre isso ontem, que ela está vivendo uma situação assim, onde ela está permitindo que aconteça coisas com ela que não estão fazendo ela feliz, né? Então, ela está no relacionamento, hoje ela está morando com os pais, né, do esposo dela. Era um projeto inicial para que eles ficassem 3 meses morando junto com os pais. Esses 3 meses já se passaram 8 anos, né? E ele pensa o seguinte, tá bom para mim, é lógico que tá bom para ele, é a família dele, mas não é a família dela. Ela não tem a liberdade dela e ela está infeliz. Hoje ela se sente totalmente incompleta. Toda vez que ela vai levantar essa lebre, né, e tentar conversar com o esposo, dizendo, olha, não está legal para mim, aqui, mas está te faltando alguma coisa? Mas você tem tudo aqui. Mas é tão gostoso, você chega, tem comida pronta. Gente, simplesmente o que falta para ela é o mínimo, né? A Aline comentou sobre isso. É o mínimo necessário. A liberdade. Como a Silvia disse, quem casa quer casa, né, Silvia? Com certeza. E sabe que muita gente acaba se submetendo, né, por diversas situações. Aqui eu quero fazer um adendo, né, abrir. Nós estamos falando, elas não pedem licença. Mas eu quero falar não só do relacionamento ele e ela, mas ele, ela, eles Exatamente. todos. Porque nós estamos caminhando por esse perfil mais complicado de relacionamento, onde as pessoas elas acabam aceitando tudo que está acontecendo por algum receio ou por alguma autorrestrição. Quando eu vejo casais assim que vêm me procurar
lembrando mais uma vez, eu não estou falando só de ele e ela, estou falando de casais. Que eu sempre pergunto, mas é a pessoa ainda? Mas o que te admira nessa pessoa? O que te faz estar ali? O que te faz permanecer nesse movimento de relacionamento? Porque, assim, nós não estamos falando em aceitar menos. E também não é sobre a perfeição, porque não existe, né, o que é o perfeito. Igual quando me perguntam, eu sou normal? Eu falo, defina normal, porque pode ser ou não. Sabe? Provavelmente não. Então, nós temos que atentar é que é sobre quando falta algo essencial, né? Quando falta presença, reciprocidade, carinho. Às vezes, falta uma coisa tão pequena que é o olhar. Tem muita brincadeira que eu faço com casais que eu atendo, que eu falo assim, estão os dois sentados no sofá, e eu falo assim, agora, aí eu chamo a esposa ou o esposo, olha aqui para mim. Aí fica olhando para mim. Agora, pergunto para a pessoa que não está olhando, qual é a cor dos olhos dela ou dele? A maioria não sabe. A cor dos olhos do próprio parceiro. Não sabe. Não sabe. Nossa, eu achava que o básico era escutar. Né? Então, essa coisa da responsabilidade afetiva, né? O mercado hoje, a internet propriamente dita, prega a responsabilidade afetiva como algo, você agora é responsável por aquilo que você cativa. Gente, Pequeno Príncipe já era. Leia de novo para vocês verem se vocês não entendem de maneira diferente. Então, é o olhar, é a reciprocidade, é o notar, é o comentar, é o falar. Depois eu trago uns exemplos da minha casa que são muito engraçados, que eu até vou trazer agora. A parceria, né? O sistema de parceria. Eu tenho muita energia, eu sou muito... vamos. E meu marido é muito... Teve até um congresso que foi feita uma pergunta, né? O cara falou assim, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Aí eu ergui a mão, congresso de autismo, meu marido é autista. Aí eu ergui a mão e falei assim, eu queria saber por que os autistas dormem tanto. Aí o cara olhou para mim e falou assim, a menina do Connect ND, né, a psicóloga. Eu falei, sou. É porque você cansa ele. Eu falei, como assim? Ele te ama, ele quer seguir a sua energia, mas para ele é tão pesado e brilha tanto que ele dorme cansado. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, desculpa, eu sou malvada pra você. Então, mas o meu não é autista, é TDAH, e ele dorme também demais, eu acho, ele dorme mais cedo. Acho que eu também canso ele. Pode ser, Aline. Diante disso que eu tô falando pra vocês, né, da reciprocidade, do carinho, o que vocês têm observado aí fora? O que eu trago pra cá são coisas que eu vivencio no consultório, né? São coisas que eu escuto em consultório, que eu escuto com as minhas colegas. E até mesmo lá no CrossFit, o pessoal comenta muito. Chega em mim, Silvia, como é que eu faço tal coisa? Eu falo, tá, vamos lá. Daí a gente acaba conversando. E por aí a gente já vê, sabe, como eu faço tal coisa. Por que não só faz? O que está acontecendo que as pessoas estão só acomodadas e tentando se enquadrar nas questões uma das outras? O que vocês pensam? Vamos lá, Natália. Tem que erguer a mão assim. O que eu penso, tá, Silvia? Eu acho assim, eu não vou nem falar do que eu observo nas outras pessoas. Vou trazer até para o meu mundo, para o meu universo, né? Porque usar o nosso exemplo pessoal, acho que ainda é o melhor, porque nós já vivemos, nós já passamos e nós sabemos o que nós sentimos. Então, eu tive um outro relacionamento também no passado, e onde hoje eu vejo que eu era extremamente permissiva, né? Então, tem uma frase que fala, as pessoas só nos fazem aquilo que nós permitimos que elas façam para nós. Então, não existe aquela questão, eu sou uma coitadinha, eu sou um coitadinho. Não, em algum momento, você permitiu que aquela pessoa fizesse aquilo, né? Então, hoje eu falo, eu errei também no passado. Não é sobre a pessoa, diz muito sobre nós mesmos. Quem nós somos e o que nós queremos para nós. E a partir do momento que eu me conheci mais e que eu comecei a ver qual era o meu valor, porque às vezes nós não sabemos o tamanho do nosso valor, né? Então nós colocamos essa carga sobre a outra pessoa. Não, é você que tem que saber qual o seu valor.
A partir do momento que você sabe qual o seu valor, você começa a não permitir algumas coisas. Você consegue falar não. Não quero isso, não dá certo isso, vamos conversar? Porque antigamente não, eram os medos, que a Silvia acabou de falar. Medo, a pessoa, o que a pessoa vai pensar? A pessoa vai falar, ela está sempre reclamando, nada está bom para ela. E não é sobre isso. É sobre nós nos conhecermos e falar assim, até aqui está tudo ok. A partir daqui está começando a me machucar. E o que está começando a me machucar não vai me fazer bem. Então, é sobre isso, impor limites. Mas, antes de tudo, sobretudo, se conhecer primeiro e saber qual é o seu limite. Eu acho que mulheres, no geral, né, somos criadas para obedecer. Então, existe muito essa questão. Num relacionamento hétero, é bem comum a mulher ser a que cuida de casa, que, enfim, não estamos falando exatamente de papéis, mas a mulher, normalmente, é a que cede, né? É a que faz tudo funcionar, que tenta sempre, às vezes, até se anular, de certa forma, para, enfim, auxiliar aí o parceiro. Mas, quando a gente está no relacionamento e não existe comunicação, já começa o primeiro momento de falha, né? E a gente começa a viver uma rotina, começa a viver aquilo a dois, a mulher sozinha já não existe mais, é sempre a mulher num relacionamento, então é rotina de casal, enfim, assim vai progredindo. E no final você olha, você se enxerga, você não está triste, você se enxerga, você vê que a sua vida está boa, mas algo falta. Algo falta. Em algum momento você parou de... não vou falar assim amar, porque eu acho que isso é muito forte, mas assim, você deixou de se priorizar. De se priorizar, né? E aí é onde vem frustração, vem insatisfação, aí vem briga, aí assim, o lixo colocado errado já vira uma bomba na casa. E aí você também não sabe o que está acontecendo, aí você começa a olhar para o parceiro e você já não identifica mais a qualidade que você via lá atrás. Enfim, aí você faz o quê? Você vai na terapia. Ajuda bastante. Antes de querer terminar, antes de querer tomar qualquer decisão que vai mudar a sua vida, a terapia é importante. Eu, como futura psicóloga, e em terapia sempre, faz muita diferença a forma como a gente está ali naquele momento de desespero, de tudo está ruim, tudo está péssimo. Às vezes você já até parou de conversar com seu companheiro ou companheira, já não tem mais relacionamento, não tem mais sexo, enfim. Aí você começa a se sentir segura. Aí vem, né? Começa só ladeira abaixo, né? Só deixa eu fazer um comentário rapidinho. A Nath falou da terapia, né? Sabe que faz umas 3 semanas que eu ando ouvindo muita gente dizendo eu não vou na terapia porque eu já sei o que eu tenho que fazer e a terapeuta vai falar para mim terminar meu relacionamento? Sério? Fica a dica, queridos. É mentira. Nós não dizemos termine o seu relacionamento. Nós fazemos pensar a direção que está sendo tomada e traçar estratégias para aquilo melhorar. Porque... nós Acho não que falamos. não é. Eu acho que você precisa terminar. Não, a gente não faz isso de jeito Pelo amor de Deus. nenhum. E Eu já ouvi muito isso. e se tem alguma coleguinha fazendo, dá uma sapatada nela, porque Muita não é gente assim. comentando, vai na terapeuta, e a terapeuta vai convencer você a largar do seu marido. E, gente, De não jeito é nenhum, nunca me falou. nada disso, muito pelo contrário. Assim, os laços se fortalecem. Né? Ensina a lidar, né? Exatamente. Ensina você a lidar com certas situações que sozinha você não consegue. Gente, enquanto a gente não entender que nós não viemos nesse mundo sozinhos e não vamos sair, né? E não vamos morrer também sozinhos, né? Então nós precisamos de pessoas que nos apoiem, que estejam nos aconselhando, nos ajudando. Juntos, nós somos muito mais fortes. E a terapia é isso, é você ter alguém que te ajude a tomar a direção certa. Porque, às vezes, você não está com poder suficiente para isso. Né? Às vezes não, quase sempre. Às vezes a gente está tão brava, tão
pé da vida. Se bem que não pede licença. Tão puta da vida. Tão querendo enfiar o pé na raba de alguém. Que daí a gente começa a perder realmente a estrutura e perder a tua essência. Aí o que eu sempre falo aqui. Nós estamos vazios de nós mesmos. E o que é um relacionamento? Nada mais é que uma troca. Eu dou um pouquinho de mim e você dá um pouquinho de você. Tem alguns momentos que o outro precisa mais de você do que você consegue dar. Aí você dá tudo e espera um pouquinho que já vai encher de novo. Se não está sendo nesse movimento que eu estou falando, aí a minha pergunta é, se não está assim, não está rolando o companheirismo, não está rolando a parceria, o que tem ali ainda que dá, sabe? É onde vai o resgate de todas as coisas. Ou uma possível finalização. Mas a escolha é sempre da pessoa, as pessoas que estão dentro da relação. Eu sempre digo, tenta, 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 até não tentar mais. Para que no futuro, seja lá o que acontecer, você possa dizer, pelo menos eu tentei. É sobre isso o tempo todo, sabe? Aqui nós estamos falando mais da mulher no posicionamento, né? Mas eu resolvi pedir licença para as minhas colegas, porque nós não pedimos licença, mas para elas eu peço licença. Vamos extrapolar para todos os sexos, todos os gêneros. Porque eu acho justo, porque é um assunto que não quer calar. E muita gente está atrás de respostas sobre isso. O que vocês acham? Quem aceita diz eu. Olha, relacionamento em si é muito complicado, é complexo, né? Sozinha já é difícil. Com o outro, com a história do outro, com a carga do outro, é ainda mais, né? Além disso, tem alguns formatos de relacionamento que já têm traumas por eles si, né? Então, vamos ao exemplo, né? O relacionamento homoafetivo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Só deles existirem, né? Desse relacionamento existir, já vem toda uma crítica, uma pressão, uma opressão e uma exclusão também. Tanto que é muito difícil a gente ver casais homoafetivos em todos os ambientes. Então, assim, eles se fecham bastante, né? Então, a gente até brinca, né? Nossa, sapatão, lésbicas vivem grudadas e não sei o quê. E aí rola aquela codependência. E aí, enfim, um passo para as duas se perderem. E aí fica aquele... Elas andam em todos os ambientes juntas. E aí começa a ser uma só. E aí entra a mesma crise. Perde a identidade. Elas individualmente perdem a identidade, né? Então, assim, cada tipo de relacionamento tem sua questão, obviamente, né? Mas quando a gente entra nesse momento em que vocês acabam não conseguindo mais ter troca, porque parece que as duas são a mesma pessoa, aí vem o conflito, né? Aquele conflito porque você não... O que está acontecendo aqui? Né? Você não sabe mais quem é você, quem é ela, aí confunde a dor do outro com a sua dor, e aí fica aquele caos generalizado. É o verdadeiro balaio de gato, né? Porque, assim, até no qualquer tipo de relacionamento também passa por isso. Sim. Porque a pessoa, ela internaliza tanto a parceria, traz tanto para perto, que às vezes até falam assim, nossa, realmente você é o marido de tal pessoa, porque parece, sabe? Vocês parecem irmãos, vocês se parecem. Porque fica aquela coisa internalizada tão forte, que um entrelaça o outro, que o outro acaba realmente se fechando. Então, meninas, agora eu tenho uma provocação para vocês, enquanto mulheres, tá? E para vocês aí também que estão do outro lado. O que faz uma mulher, muitas vezes consciente e estruturada? O que é essa estruturada? Tem lá seu trabalho, ganha um dinheirão, vive a vida dela, compra o que ela quer, permanecer em uma relação que não é proporcional ao que ela está entregando. Excelente questão. Eu acho. O que você acha, Aline? Vamos lá. Eu tenho o meu pensamento. Eu acho, assim, na minha opinião, tá? As mulheres, elas têm receio. Como eu falei para você antes, elas não se conhecem. Então, elas têm receio
de que elas estejam sendo exigentes demais. Então, elas novamente caem nesse círculo vicioso, falando assim, será que eu não estou querendo demais? Será que eu não estou exigindo a tal perfeição no outro? Será que eu sou chata? Então, às vezes, a mulher, ela se... E não é sobre isso, mas ela pensa, de repente, o problema está comigo. Eu é que estou exigindo demais da pessoa. Mas tem coisa também que colocam na nossa cabeça, né? Que homem é tudo igual, que só muda de endereço. Aí fica no comodismo. Também. E que lá fora tá pior. Lá fora tá não. pior, é ótima Olha, também. Eu escuto muito isso. Não, Falou não sei o tudo, quê. Nath. Mas o mercado tá difícil. Tipo assim, o mercado é difícil, então fica com esse mesmo. É isso? Aceita gente, esse pelo amor de mínimo Deus, necessário. lógico que não. Aceita que é isso que tem para hoje. Já- É mais ou menos assim, né? Mas ele é tal coisa, mas ele é um bom pai. Tipo, legal, parabéns, que bom, meu filho vai ser feliz. Mas assim. Nossa, mas não é vocês sobre parecem- isso. Lembrando também. que não vai largar de ser pai nunca, né? Não tem essa opção. Mas a Esse gente, pai não existe. mas às vezes Não. a gente mesmo, nós não falamos isso também. Eu me pego às vezes falando isso. Então, quando tem algum problema sério, eu falo assim, mas ele também tem isso de bom. Aí a gente começa a falar sobre as coisas Mas boas. errada não tá, né? A gente Não, tem que né? colocar numa Nós balança. temos que pesar, nós temos que colocar numa balança, né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos medo de nos reconhecermos. E reconhecermos novamente. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Fazer com que todas nós, mulheres, e homens também, reconheçam o seu valor. Né? Então, é sobre isso. É só o que nós merecemos. O tema não é esse? Com certeza. Aí vem mais uma provocação. Isso tem relação com a autoestima ou com valores aprendidos? Os dois. Os dois, né? Eu acho que os dois é aí que entra a terapia. Que daí você vai Principalmente descobrir verdade. qual deles que é. Onde vem o BO, né? Da onde que o B.O. tá vindo. Mesmo porque, não sei se vocês percebem, mas quando a autoestima está baixa, nós aceitamos muito mais coisas, goela abaixo. Sim. Eu falo, a gente engole sapo, boi de perna aberta. Com certeza. Porque, às vezes, a autoestima está tão baixa que você acha que você é indigna. Mas também eu não mereço isso. O que eu estou dando? E, às vezes, o que eu estou dando para a mulher não estou tão bonita assim. Eu não estou no shape adequado. Às vezes Esses é isso. padrões. Mas é isso que a sociedade às vezes quer fazer a gente acreditar. A internet, as coisas que a gente lê. Exatamente, Aline. Ou Tem que até tomar escuta, cuidado. né? De pessoas próximas e tal. Exatamente, que a mulher A criação. ideal é aquela mulher que, além de trazer dinheiro para dentro de casa, ainda é aquela mulher perfeita, bonita, tá com um shape impecável, né? E às vezes a gente já começa para seguir nesse padrão mental que a internet, que o mundo virtual nos proporciona, porque ninguém é perfeito, né? Mas a gente começa a pensar assim, poxa, mas eu também não sou lá aquela mulher, né? Então, deixa eu me contentar com aquilo que eu tenho. Às vezes eu vejo situações em que não existe necessariamente a figura de uma mulher machucada. Exemplo, eu não vejo uma mulher com autoestima baixa ou então que ela está se sentindo, de certa forma... Preterida. Mas, às vezes, você... Não é que você não se ame, mas você prefere, naquele momento, cuidar do caos do outro do que cuidar do seu próprio caos. E não é sobre, nossa, eu não me amo, eu não me cuido. Também, obviamente, no final das contas vai ser sobre isso. Mas é que naquele momento você não quer mexer no seu caos, você quer cuidar do caos do outro, que é mais fácil cuidar do outro do que... Olhar no rabinho do outro, tá ali, tá exposto, tô vendo. Então, cuidar dele é mais fácil do que cuidar de mim mesmo. Só que daí tem um outro problema, tem um outro porém, tá? Desde que o mundo é mundo, isso eu adoro essa frase, vocês já devem conhecer que eu falo sempre. Deus disse, serás mulher, terás filhos, será romântica, cuidará da família, cuidará de todos. Serás homem, tome o porrete e busca o bicho. Sabe? E com os valores mudando cada vez mais e mais, as pessoas estão se sentindo cada vez mais perdidas. Eu tenho visto, eu tenho discutido aqui muito sobre isso no consultório. E aí a minha pergunta é, vocês também acreditam que ainda somos responsáveis pela felicidade do outro?
Nos sentimos ainda responsáveis pela felicidade do outro? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não na sua totalidade, mas sim. Eu acho que Responsável não. Eu mas acho que sim, parte. a gente se contribuir. A gente tem que Contribuintes. a gente contribuinte se da sente. Eu responsabilidade. acho que não sei. Eu penso que a gente se sente responsável, sim, pela felicidade do outro. Porque a felicidade é um estado, né? Então, se a pessoa não consegue ela própria se colocar naquele estado, não tem como a gente ser responsável. Eu não acho que a gente tem que se sentir responsável pela felicidade. Mas talvez. Mas quantas vezes a gente não deixa de fazer o nosso gosto porque a gente pensa assim, se a outra pessoa estiver feliz, as coisas ficam melhor aqui dentro de casa. Para tudo, como uma moeda de troca, inclusive. Então, às vezes a gente pensa, não é? Às vezes a gente pensa tanto que, bom, eu vou fazer isso para agradar, porque se a pessoa estiver felizinha, ela também vai me dar isso em troca. É uma moeda de troca, gente. A gente não percebe que a gente faz isso. Tá mascarado, mas a gente faz isso. A cara da Silvia pra mim, acho que eu É não percebo. sobre isso! Eu não percebo. Mas eu acho que é importante também a gente saber que nós não somos a única responsável por essa Jamais. felicidade. É sobre isso. Então, muitas das vezes, aquele relacionamento está meio assim, a pessoa que você tá ali convivendo está meio para baixo, não está legal, Às vezes tá com problemas irritado. externos. E não é você. Só que aí, às vezes, a gente tem essa mania de querer trazer pra gente a responsabilidade. Então, assim, o que eu tô fazendo pra você? O que aconteceu? Por que você tá assim? Eu só tô estressado, só tá estressada, só não tá num bom dia. E aí já muda o assunto. O foco era só um dia ruim no trabalho e já vira um caos dentro de casa. E aí é essa necessidade de sempre ser o responsável, achar que sempre é com você. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Né? Eu falo de outro lado, que daí não dá nem tempo de dar uma olhadinha, não enxergo. Sabe que, trazendo para essa questão, né? Sim, sentimos sim. Nós avaliamos o contexto. Quantas vezes o marido ou a esposa, né? Como nós estamos generalizando relacionamentos aqui, tá lá com aquela cara de vaca que caiu no lago lá, né? E aí nós escolhemos olhar aquilo e perguntar, deixa para depois, vamos fazer outra coisa, sabe? Então, sim, mas tem uma linhazinha muito tênue aí, porque nós temos que tomar cuidado até que momento nós estamos cuidando saudavelmente e em que momento nós estamos nos anulando para viver aquilo. Aí é que mora o perigo. Quando você se conhece, quando você está cheio de você mesmo, essa linha fica mais grossa. Aí, quando está chegando lá, você fala, epa, essa aqui é a linha preta, não posso ultrapassar mais, não. Mas o mundo está tão corrido, a gente está fazendo tanta coisa, que não está dando mais para ver a linha preta. E aí é o momento que nós temos que pensar, peraí, isso aqui me causou um negocinho ruim aqui? Causou. Então, pera lá, ultrapassou a linha. Deixa eu voltar e conversar, deixa eu alinhar as questões aqui, porque nós somos assim. Nós nos doamos e vamos, até que não vai mais. Entendeu? Não, Não tem nada para dizer, não, tá ótimo. E eu acho que essa linha ela é construída com tempo, com comunicação e de preferência sem interferências externas, assim. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter o momento do casal, né? Entender o que funciona para vocês. Muitas das vezes a gente vê comentários externos e tenta aplicar para dentro do relacionamento. Não, gente, cada relacionamento é Cada único. um é um e faz com que essa linha fique cada vez mais destacada, assim, forte mesmo, né? Então, assim, muitos casais entendem o espaço do outro e respeitam o hobby de um e o hobby do outro. Então, por exemplo, gosto de jogar bola, gosto de ficar sexta-feira à noite lendo um livro sozinha, gosto de sair com os amigos para comer uma pizza, tomar um café da tarde com as amigas e tá tudo bem. É o momento dela, é o seu momento e essa linha vai ficando tão destacada, assim,
vira realmente claro que às vezes até a pessoa fala assim, não tá na hora de você tomar um café com seus amigos, tipo assim. Vai lá ver amiguinho, vai. Vai fazer um Vai treininho. lá, entende a importância, né, pro outro, né, não só pro relacionamento, mas pro outro. É muito legal o que você falou. É bem isso mesmo. Eu acho que a gente tem que respeitar que as pessoas têm os gostos, têm coisas que são diferentes de nós, entendeu? Por exemplo, eu falo do meu marido. Meu marido ama ir pescar. Agora ele está trabalhando com pesca, né? Agora ele Gosta tanto que... numa empresa e ele vende produtos de pesca. Então, eu falo que ele está no mundo dele, ele se encontrou. Mas ele sempre falava, né, para os amigos dele, eu vou pescar. E os amigos às vezes falam, eu vou ver se minha esposa deixa, se minha mulher deixa, tal. E ele nunca teve essa preocupação. Então, ele falava assim, e para ele isso era estranho, porque tinha que ter troca nas outras famílias para que a esposa liberasse o marido para ir pescar. E eu falava assim para ele, você não vai pescar esse final de semana? E ele falava assim, pô, eu não sei o que acontece em casa, mas é tão de boa esse tipo de coisa. Então isso nunca existiu. Por quê? Porque o outro tem que ter esse espaço, né? Por exemplo, eu gosto de jogar baralho no condomínio. Eu sou a única mulher do meu condomínio que joga truco. Sobre isso. Mulheres poderosas. As outras devem me odiar, mas eu tô lá sempre com eles. Jogando. E tô lá jogando truco e meu marido me leva. Nós temos que fazer coisas juntos, lógico, mas Sim. tem que ter um momento de você fazer coisas separado. Tem coisas que meu esposo odeia ir no shopping comigo, mesmo porque eu sou TDAH. Você imagine um TDAH no shopping, né? Entrar em todas as lojas, ser indeciso e tudo, e isso irrita ele. Às vezes ele baixa a guarda e fala, não, hoje eu vou com você, mas eu sei que não é agradável para ele. Então, às vezes ele fala, você não quer ir lá no shopping? Aproveita que eu não vou estar durante a semana, vai lá, dá sua voltinha, entra em todas as lojas que você gosta de entrar, né? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que nós precisamos tentar fortalecer esses laços aí de confiança e respeito mútuo. É o equilíbrio, né, gente? Eu me lembrei de uma história muito engraçada. O meu relacionamento é o mais engraçado do universo. Parece dois doidos que moram juntos, né? Um TDAH e um autista. Teve uma vez que ele falou pra mim assim, Sil, vai ter lá a despedida, é bem assim, tá? Tô imitando direitinho pra vocês saberem. Vai ter lá você lembra do... Eu falei, reduz, vai! Eu quero a versão curta. Eu não quero a versão estendida, eu quero a versão curta. Dá um resumo aí do que vai acontecer. Aí ele falou assim, o meu amigo, ele esqueci o nome dele, mas já falo, ele vai fazer uma despedida no Outback e eu posso ir com eles? Eu falei, claro, tá bom. Aí eu falei assim, vou arrumar uma mochilinha aqui e toma banho, não vai fedendo. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, que bom, vai. E daí vai ter assunto pra gente conversar depois, né? Fazer fofoquinha lá dos amigos dele do trabalho, não sei o quê. Aí eu cheguei do trabalho em casa, fiz o meu miojo, sentei, pus a minha bundinha assim no sofá, liguei minha série, abriu a porta, eu... Inferno, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu não fiz janta. Ele, tava chato. Vim ficar com você que você é mais divertido. Ele tem razão, né? Droga, vou ter que dividir meu miojo. Falei, eu não quero dividir o miojo, eu não quero! Você sabe quando você tá bem? Sim. Quando o seu marido, ele reconhece que estar ao teu lado é mais divertido. E eu sinto isso no meu marido também. Às vezes ele ia pescar e eu falava assim, mas você já voltou? Você não quis ficar? Ele tá com saudade de ficar com você. Então, e às vezes eu vejo ele arrumando desculpas com os amigos dele para não ir pescar naquele dia. Não é porque eu não quero que ele vá. É porque ele fala assim, mas eu queria tanto sair com ela. Pô, é só legal. Não é à toa que meu marido levanta às 4h20 da manhã e vai dormir lá no box do CrossFit junto comigo. Eu tô lá treinando, pulando igual uma perereca suicida, e ele lá... E Assistam é tão esses bom stories. quando chega nesse ponto, né, gente? E é o que eu acho que nós queremos aqui, né? Mostrar para as mulheres e para os homens que isso é possível, né? Deem liberdade para as mulheres, para elas terem a vida pessoal. E fica até melhor para vocês, viu?
Dicas de passagem. A mulher que está feliz, está realizada, está fazendo o que ela gosta, está se sentindo liberta, ela corresponde muito mais a qualquer... Faz feliz à noite, gente. Fica a dica. E aí, vocês escutando todas essas histórias, agora é uma provocação para vocês, hein? Escutando todas as histórias, nós falando aqui, comentando sobre os nossos relacionamentos, sobre relacionamentos que eu escuto aqui no consultório. Por que ainda existe aquela frase? Ele não é tão ruim, mas também não é tão bom. O que acontece que ainda existe essa frase? Por que isso está sendo muito falado ainda? E por que não faz algum movimento para resolver esse não é tão ruim, mas também não é tão bom? E aí, meninas? Porque esse povo precisa de terapia, gente. Eu também tô pensando nisso, porque é tudo terapia, né? Eu acho que a gente sempre tenta comparar os nossos relacionamentos com o do vizinho, né? Então, isso é o clássico. Né? Falta isso no nosso, porque no outro tem, nananã, enfim. Acho que não é por aí, mas isso acontece e a gente sempre acha que falta. E não aproveita o que tem, né? Além disso... Qual era a pergunta? Não sei qual era a pergunta. Por que está tão difícil Google. encontrar o intermediário aí, o lugar intermediário? Ai, pra mim, as pessoas não conversam, elas precisam fazer terapia. High five. Quanto mais terapia, melhor. Se for de casal, então. Eu aprendi bastante coisa. Que eu acho que era uma pessoa que eu me anulava um pouco no relacionamento. Não, e... Eu deixava de fazer algumas coisas para agradá-lo, para não ver estressado. Eu aprendi bastante com a Silvia. Graças Eu não a tenho ela. nada a ver com isso. Tem, sim. O Flávio deve estar querendo se matar. Porque algumas coisas que eu era antes muito mais... Como é que fala quando a mulher é aquela que fez tudo? Amélia, que era a mulher Era de mais verdade. Mas aí eu tava me anulando. Isso é muito importante. Sabe, a Natália falou, todo mundo aqui falou um pouquinho, a gente acaba caindo sempre num denominador comum, que é a comunicação. Né? E ontem, quando eu estava conversando com essa amiga, estava dando um pouquinho de psicóloga, eu estava dando um pouquinho de psicóloga, eu perguntei para ela assim, você já sentou com ele e já perguntou o que ele, se você é a mulher que ele quer ficar daqui para frente, o quanto tempo ele pensa em ficar com você, se tá bom o relacionamento para ele, porque às vezes tem algumas coisas, eu vou deixar ela aqui, ela mora com a minha mãe e tal, eu não sei como que vai ser daqui para frente, porque a gente precisa saber do outro. O que você pensa ao meu respeito? Eu sou a mulher realmente da tua vida? Eu estou te completando? É isso que você quer mesmo? É comigo que você quer passar o resto da sua vida? Mas isso daí acho que é uma Amélia. Então. A mãe já é uma Amélia e ele quer que a esposa seja também. Exatamente. Porque Mas peraí, deixa eu provocar então, deixa eu jogar pimenta aí nesse negócio. conversa, verifica, porque às vezes não é isso. Às vezes você está achando que você é a mulher da vida do cara e tal. E de repente não é isso que ele pensa. Ele pensa assim, que no futuro ele vai... A cabeça dele está indo. Eu vou Ou nem voltar a morar com a pensa, minha né? mãe um dia. Agora, deixa eu só te fazer uma provocação. Vamos usar esse caso aí como exemplo. Tem uma coisa que ainda é muito velada, mas eu acredito que ainda existe. Eu quero saber de vocês. Será que o medo de ficar sozinha, que você já provocou, que você está contando, que você já falou, e eu tô chamando agora abertamente, faz com que as pessoas permaneçam e acabam não escolhendo, só ficando? Com certeza. Mas com toda certeza do Sozinha, sem o universo, Pix no final do mês. Se a gente tem... Olha, ela já levantou. É uma realidade. Eu já tinha. É uma realidade que existe, gente. Sim. Mulher tem medo. Tem muitas mulheres que são codependentes, até financeiramente. Mas teve muita mulher que não tá errado, tá, gente? Mas que deixou de ser uma profissional pra ser a profissional do lar. Não tô falando que tá errado, tá certíssimo. É uma escolha. Mas e aí, se acontece, sei lá, porventura dela tá querendo sair daquele relacionamento, isso pesa na balança, porque você saiu do mercado. Pesa muito. Eu, agora, da minha vida de advogada,
Agora, um depoimento relacionado às coisas que eu já vi no mundo jurídico, né? E que não é mentira, você provavelmente já deve ter visto ou escutou alguém falar, mas de mulheres que têm um padrão de vida, um estilo de vida, né? São do lar e não conseguem sair do relacionamento por 2 motivos. Uma, porque não tem renda, não tem nem conhecimento do que tem ou deixa de ter, só sabe que tem casa, os filhos estudam numa boa escola e que tem lá um dinheiro e pode usar, beleza, tudo maravilhoso, viaja 2 vezes no ano, mas não tem noção até onde tem. Até onde existe, até onde é dela, até onde não é, e às vezes as coisas não estão nem no nome dele. E ela também não está sabendo. Então, assim, Tá no nome do pai, né? tá no nome do pai, às vezes tá, enfim, tá no nome da empresa. E aí, assim, é aquele... Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou sair daqui? E ela sabe que se ela sair, provavelmente as crianças não vão ficar com ela, porque ela não consegue pagar. Ela não consegue manter uma boa escola para as crianças. As crianças teriam que ter essa mudança drástica para ficar com ela, que ela nem sabe o que ela vai fazer. Ela não sabe mais fazer, ela não está no mercado há muito tempo. Ela se anulou. Então, assim, tem muitas, hoje em dia, né, a gente vê muitas do lar que não tem direito nem à aposentadoria, porque não se falava sobre isso, né, sobre do lar contribuir, inclusive, tá? Se você não trabalha, você pode contribuir. Fica a dica. Mas, sabe, todos os fatores, não só da pressão da família, que muitas vezes a família, né, faz aquele posicionamento, fica aí, para, você tá, né, que nem a gente estava falando, você está exigindo muito, nanana. Ele sempre foi assim, por que você está agora querendo isso? Mas também desse medo, não da solidão, mas também da solidão, mas medo de perder tudo, né? Perder a família, perder os sonhos que estavam construindo ali para as crianças, né? De saber que vai enfrentar assim, uma pressão não só interna, mas também das pessoas à sua volta, um julgamento extremo. Então, assim, vai somando todas essas pequenas coisas, e inclusive a solidão, porque você tem medo de ficar sozinha, né? Dos filhos acabarem indo para o lado do pai, né? De você não conseguir ter um outro relacionamento, de você achar que você está muito velha. Mas será que não é esse o momento que a pessoa tem que parar e se Fazer perguntar: eu estou escolhendo essa relação ou apenas aceitando o que está disponível? Será que não é nesse momento que a gente se pergunta? No começo, no meio e no fim, mas eu acho que é nesse momento exatamente que você precisa para você tomar a decisão, né? Para você realmente tomar a decisão que vai fazer você... Eu já tive um casamento antes desse, que eu tô agora, que já vai fazer 7 anos, mas eu já tive um anterior, que durou 11 anos. Tá. Dançando. Eu entendo. Ela tá benzendo. Eu entendo. Abençoadas sejam vocês, mulherada. Então, gente, eu já tive um casamento anterior a esse. Ou a mão. Eu já tive um casamento anterior a esse. Eu acho que a gente podia fazer lapela a próxima vez. Eu também. Eu já tive um casamento anterior a esse, que só de casamento foram 4 anos. E mais 7 anos que foi de relacionamento. Então, no total foram 11 anos. E, assim, quando chegou ao final, que eu percebi, eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando, não. Eu me dei um prazo aí. Eu dei uma chance de 1 ano. Mas para sair do relacionamento, e você também, igual você falou, você vai escutar familiar, vai escutar amigo. Ah, mas você já não sabia de tudo isso? Já está há tanto tempo, né? Mas chega um momento que se torna insustentável. Não tem como. Aline, eu vou pegar um gancho no que ela falou. Ontem eu ouvi uma coisa assim. Ai, mas a pessoa vai falar para mim, por que tudo isso agora? Você conversou com alguém? Sempre não é. Não, Porque você não tem a capacidade de pensar. Vira louca. Ficou louca. Alguma coisa mexeu com a cabeça dela. Você tá com outro? Você tá não sei o quê. Gente, a mulher... Estou com outra. Eu mesma. Eu estabeleci um prazo de 1 ano, gente. A mulher vem dando sinais a vida inteira. Exatamente. A vida inteira. Aí, quando ela decide virar a chave, a pessoa fala assim... Por que isso agora? Tá com outro, né? Arrumou outro, né? Aconteceu alguma coisa. E não é. É por isso que eu volto na comunicação. Não é ali dentro de casa. Agora, às vezes, nós mulheres, não queremos falar para não ser chata.
Só que a gente está internalizando tudo isso ao longo de anos, quando chega uma hora a gente explode e da pior maneira possível. Porque quando a mulher explode, gente, eu não sei quanto a vocês, quando ela chega no limite, ela não quer mais. Mas eu vou dar uma dica para vocês Não do tem volta. que eu fiz. Para eu não esquecer. Eu escrevi o e-mail para mim mesma. Ah, isso é excelente. Carta para você do futuro. Perfeito. Por que que você separou de fulano de tal? A E gente mandei para mim e esquece, para né? ele não esquecer também. Meio. Uhul. Com todos os motivos. Para eu não voltar atrás, porque eu acho que tem muita mulher que acaba voltando atrás e eu acho que depois fica pior ainda. E como eu já estava, né, me planejando para isso, foi um ano. Mas você está Com se planejando. certeza. Eu acho assim, eu também tive um relacionamento passado e quando eu falei não quero mais, uma coisa que eu sempre falei em todos os meus relacionamentos, né? Eu falo assim, meu sim é sim, meu não é não. Eu também. Quando não eu sou chego desse num tipo. ponto de falar não, Não é não. se você descobrir, querido, que você amava a Evelise, aí ferrou. Porque o meu não realmente é não. É finito. Porque naquele não tá anos de luta, anos de internalização, anos de sofrimento para chegar um momento que você fala, basta, não quero mais, né? Então nós já vemos pensando, às vezes a gente fala assim, mas não é tarde? Claro que não, isso é amadurecimento emocional, gente. Tô madura. Aí eu fazia terapia também nesse todo o tempo aí. Eu acho que me ajudou muito também a me entender, a chegar Gente, nessa terapia decisão. é necessário. Com certeza. Tem jeito não, ainda mais em condições neurodivergentes ou neurotípicas, né? Porque hoje em dia tá bem difícil. A relacionar-se tá bem difícil, porque é olhar a si, olhar o outro e entender até onde vai, até onde fica. Tá cada vez mais complicado as vivências, né? Dentro das relações. Aí nós vamos extrapolar se entre relações afetivas, seja elas de amizade, de família, seja a relação que for, ela tem que ter um espaço de respeito, de comunicação, de parceria. E, atualmente, com o mundo muito corrido, as pessoas andam se perdendo muito. Por isso que nós temos que estar sempre falando em amadurecimento pessoal, em autorrespeito. E eu não acredito em mudanças, tá? Eu já falei para vocês, nós não temos mudanças, nós temos adequações. Isso sim existe. Eu me adequo se me cabe. Se não me cabe, eu sinto muito. Vamos aqui negociar um meio do caminho. E não se anular, não se esquecer, não se deixar para depois. Porque se não tem mais o que dar, vai começar a dar sanidade mental. Aí, a gente não está falando nem de emocional mais, né? Vocês já estão falando uma coisa muito maior, né? Vocês querem fazer mais alguma pontuação antes de eu fazer encerramento? Ixi. Gente, tomem cuidado, tá? Tome cuidado, porque é o que realmente você falou, ninguém muda. Não. Nós adequamos e reorganizamos e Principalmente reagrupamos. caráter, né? Também. Sim, é bem difícil. Eu acho que é sobre saber e entender se a pessoa que está conosco, ela quer mudar, né? Ela quer mudar, não. Quer se adequar. Né? Melhorar. Vamos Talvez melhorar. falar assim, se a pessoa está disposta a se adequar, né? A união, já claro, né? O relacionamento diz que é a união de dois bons perdoadores, né? Eu digo mais, não só de dois bons perdoadores, mas assim, de duas pessoas que estão dispostas a aceitar e ter empatia. Né? Se coloque no meu lugar, você aceitaria isso? Para você isso seria interessante? E se fosse ao contrário, sempre se colocar no lugar do outro, né? Eu tenho que fazer isso constantemente. Eu não tenho filhos, meu marido tem filhos. Mas e se fosse os meus filhos? Excelente, né? Não é? E se fosse... Então, nós temos que fazer esse exercício, mas, sobretudo, o contrário é verdadeiro. Eu acho que eu posso falar na posição de uma pessoa que sai de um relacionamento longo, teve outros pequenos relacionamentos, mas entrou num relacionamento e que eu pretendo que seja o meu, né, enfim, meu último relacionamento.
Eu tô mais velha, né? Enfim, quando eu tive meu casamento... Pode chamar de casamento? Posso, né, gente? Hoje em dia... mora Unido junto é com casamento. fé, casado é. É. Eu era mais nova, não era tão nova assim, mas eu era mais nova. E existe... A gente se descobre, né? Então, assim, amadurecimento, vida 2 não é fácil, você tá no início de carreira, então tem vários fatores, né? Mas agora, nesse relacionamento, eu entendi, baseado no que eu já vivi, quais eram as minhas prioridades e quais características eu tinha certeza de que eu queria na pessoa que eu fosse me relacionar, com o intuito, obviamente, de, né, casar, enfim, seguir em frente juntos. Então, quando eu entendi o que era prioridade, desde a coisa mais bobinha à coisa mais complexa de caráter, de valores, fica muito mais fácil de você falar não para relacionamentos não vazios, mas assim que não fazem sentido para você escolher com mais certeza aquilo que você quer para construir a vida, né? E dá muito receio de você não achar essa pessoa. E você não vai achar a pessoa com todos a sua lista. E aí você vai ter que entender qual você quer como prioridade ou não. Então, exemplo, eu queria muito que a pessoa que estivesse comigo gostasse de se cuidar. Ai, Natália, que besta. Será? Porque eu não queria ter que ser a pessoa que fica pedindo para ir no médico, fazer um exame de sangue. Por exemplo, não estou falando de se cuidar de corpo. Também, obviamente, mas assim, de buscar uma terapia se achar que está precisando, de ir no médico se está precisando, fazer um exame de sangue. Eu não ser a pessoa que fique, você está ruim, vamos fazer um exame de sangue para ver se está tudo bem. Eu não queria ser essa pessoa, eu queria que a pessoa já tivesse essa autoconsciência. É besta? Não. Porque a gente sabe que é muito comum, né, isso. A mulher se preocupar com a sua saúde e a saúde de quem está junto. Principalmente, né? os homens, né? Eles Que são se meio... preocupam menos, né? Com o né? que tá rolando ali no organismo. Não, e assim, a gente sempre... Né, a gente fazendo lá exercício físico, dieta, tentando manter as crianças com a alimentação em dia. Não tem filhos, tá? Mas é um exemplo, né, que eu vejo bastante. E o homem, cerveja, não faz exercício, às vezes faz um futebol... E aí você tem que se preocupar também com ele. Então, assim, eu já pensava, gente, eu não quero viver isso, porque não pelo que eu estava vendo, mas pelo que eu já tinha vivido, né? Então, assim, eu não queria, porque eu já fiquei muito preocupada com isso. Aí tem eu, né, enfim, enfim, gente. Esse é um ponto que eu tinha certeza de que eu queria. E outra coisa que eu também queria muito, que daí, obviamente, tem relacionado a valores e tal, mas eu queria que a pessoa que estivesse comigo gostasse de estudar. Olha que besta. É muito específico. Não é besta. Não é, não. Não é. A gente quer discussão boa, gente. A gente não quer coisas rasas. Exatamente. E assim, você fala assim, nossa, não é besta, mas às vezes você se esbarra com pessoas que você vê que ela não tem essa ânsia de conhecer mais, de buscar mais, de ser melhor naquilo que faz, que aquilo ali tá bom para ela, e eu não queria isso. Então, assim, sabe, essas coisinhas assim que você vai botando numa listinha na cabeça e vai grifando qual você realmente não abre mão, né? Então, não abro mão disso, e isso é muito importante para não entrarmos num outro ciclo, né? Com certeza, porque assim, nós estamos falando bastante de adaptação, né? Quando eu falo em adaptação, não é eu entrar no mundo do outro, é o meio do caminho, tá? O meio do caminho. Por exemplo, eu dou um passo para frente, se você também der, são saltos de fé, né? É isso que eu chamei de adaptação, vamos deixar isso claro. Porque adaptação fala, então tem que olhar e dizer assim, nossa, ele não está bem hoje, sabe? E eu vou ficar quietinha. Não é sobre isso. É também, até eu faço muitas brincadeiras assim, né? Ele fica lá com a cara feia. Você já perguntou se é fome? Tá com fome, querido? Porque cara feia pra mim é fome. Você dá a oportunidade do outro estar respondendo, tá te falando, não, briguei não sei na onde, não tô legal, ou não gostei disso que você fez, não. Sabe? Dá a oportunidade de ter realmente a discussão. Então, só queria deixar esse adendo aí da adaptação. Vocês, meninas, alguma colocação final? Não, achei que foi ótimo o papo hoje.
Espero que tenham gostado. Assim, Assim, acho que vai ajudar bastante as mulheres aí que de repente estejam pensando também, será que eu estou aceitando demais, né? Então assim, meninas, se conheçam, né? E se não tá legal para você, fale, ponha para fora. E nunca é tarde para você chamar a pessoa, conversar e falar, para mim não está sendo o suficiente. Porque senão você não só cria a sua infelicidade, como você promove a infelicidade do outro também. O outro não vai conseguir ir feliz e ser feliz com uma pessoa que está infeliz do lado dele. Isso não tem como acontecer, não dá certo. E eu acho que o mais importante que a gente falou bastante hoje realmente é a terapia. Mas não só a terapia em si, né? Muitas das vezes a gente, quando a gente está com alguma questão, a gente busca a pessoa que a gente sabe que vai concordar com a gente, né? E aí, às vezes a gente não progride no nosso pensamento, né? Então, quando a gente está no olho do furacão, às vezes a gente não está conseguindo ver o amplo, né? Então, muitas das vezes a pessoa que vai te auxiliar pode ser um líder dentro da igreja, pode ser um amigo que você vê ali, né, que você tenha, não vou falar idolatra, que é feio, né? Tenha certeza da parceria. Sim, né, que sabe que tem os mesmos valores, assim, que consegue conversar com você sem te julgar. E aí é onde muitas das vezes você vai buscar assim a terapia, porque o profissional ele está ali para isso, né, para te auxiliar nessa clareza, na condução da melhor decisão, né? Que no final das contas é você que vai decidir, porque afinal de contas é você que vai ter que tomar a decisão, né, de continuar ou de terminar, enfim, de ficar sozinho, etc. e tal. Mas buscar nos lugares certos não necessariamente seja a pessoa que vai concordar com você. Então, assim, né? Às vezes vai ser choro mesmo, choro. A gente joga o sapato no meio da testa para ver se fura. Como eu vim conhecer a Silvia. Essa eu tenho que falar, desculpa. Eu estava no meu psiquiatra e aí ele falou, você tem que procurar fazer uma terapia. Né? Quando eu cheguei lá, tá, com uma situação de burnout e tal, e ele falou, você precisa de ajuda, você precisa fazer terapia. E aí eu fui buscar terapia. Né? E aí eu fui em alguns terapeutas. A primeira terapeuta minha, ela, toda vez que eu falava, ela falava assim, ai, coitadinha, jura? Desculpa. Você passou por isso? Verdade. Ai. O outro terapeuta, essa eu não me adaptei, né? Bela terapeuta. Porque coitadinha eu não sou. Se tem uma coisa que eu não sou, é coitada. Coitadinha pra mim é o nome de uma doença grave. Então, eu falei, mas eu não sou coitada, gente. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu não sou digna de dó. Aí eu fui para outro. Aí no outro, o outro falava assim, toda vez que eu chegava, ele falava assim, conta a sua história. Gente, que preguiça. Eu não queria contar a minha história. Eu não queria... Aí eu falei assim pro meu médico, doutor, eu quero alguém que me provoque. Eu quero alguém braba. Que fala tudo na cara. Se ela tiver que me ofender, que me ofenda. Eu quero alguém que me provoque, que me fale assim, ué, mas você escolheu isso, mas você fez... Entendeu? E aí foi que eu fui apresentada Pra Silvia, braba. pra essa braba aqui, ó. E, gente, é isso. Você precisa procurar uma pessoa, no mínimo, que te provoque, que faça você refletir, não que concorde com você. O que mande, né, você fazer tal coisa. Exatamente. Aliás, os meus melhores amigos foram as pessoas que passaram pela minha vida, que me provocaram. Que me falaram coisas que me fizeram chorar, que me doeu, mas também que me fizeram crescer. Mas assim, observação, tá? Tem jeitos e jeitos de falar, não é aquele amigo. Fica a dica, toma cuidado. Não vem achar que é aquela amizade que. Exatamente. Eu mudei de vida, né, recentemente de diversas formas, tanto de relacionamento quanto de profissão. E eu tenho os meus melhores amigos e eles vieram de formas diferentes. E cada um deles é especial da forma que eles colaboraram comigo, né? Então, eu tenho uma amiga que eu sempre troco conversas mais... buscando conselho mesmo, né? Por tudo
que ela já viveu e o jeito que ela fala. Tem um outro amigo que eu consigo desabafar mais sobre outros assuntos. E a gente faz a troca. E eles acompanharam toda essa minha transformação de vida, todos os meus choros, meus desesperos, meus gritos, cheio de porrada de bomba. Então, assim, e eles permaneceram. Acho que isso é muito importante a gente fortalecer. Mas por que eles permaneceram? Porque eles são aqueles amigos que vêm e faz a provocação, mas no final eles te apoiam, independente da sua escolha, né? Mas eles vêm te provocar, não te crucificar, te condenar. Você devia estar fazendo isso, você devia estar fazendo aquilo. Não. Ninguém Né? deve nada, eu Ninguém devo deve só o que eu nada. quero. Exatamente. E para encerrar, eu gostaria de ler mais um textinho para finalizar. Relacionamento não são sobre perfeição, que foi o que nós dissemos hoje, mas também não deveriam ser sobre adaptação constante a algo que não sustenta. Talvez a pergunta mais importante não seja por que o outro não entrega mais, mas por que a gente permanece quando já percebeu que poderia viver algo diferente. Esse foi mais um episódio de Elas Não Pedem Licença. Aqui a gente fala aquilo que muitas vezes é sentido, mas pouco elaborado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.